Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é explicar o que é o sujeito na análise de discurso de língua francesa. Vamos lá. Gente, este é o canal Epifanias em Linguística Aplicada, com vídeos para quem trabalha com a linguagem. Se gostar, dê seu like, compartilhe e se inscreva. Para deixar bem claro, o conceito de sujeito na análise de discurso, AD, eu vou começar este vídeo explicando que o ser humano, no sentido mesmo de Homo sapiens, é uma soma infinita de propriedades, atributos, características e traços que são únicos e exclusivos do ser humano. São essas propriedades exclusivas que interessam a análise de discurso. Para entender com clareza o que é o sujeito na AD, precisamos fazer uma separação entre o que é exclusivamente do ser humano e o que pode ser compartilhado com outros seres. Estou insistindo neste ponto porque é a maneira mais econômica e adequada que encontro para explicar o que é o sujeito na análise de discurso. No nível inferior dessa hierarquia de atributos estão aqueles traços que pertencem ao nível biológico. Todo ser humano, em condições normais, nasce de outro, cresce, envelhece e morre. São traços que compartilhamos com outros animais. Com a galinha acontece a mesma coisa. Daí a necessidade de procurar um nível mais alto, além do biológico, além da galinha, para chegar ao conceito de sujeito. No degrau acima do biológico, temos o nível psicológico, que envolve os domínios cognitivo e afetivo, viabilizando a capacidade de aprender, reagir emocionalmente e até racionalmente às provocações do meio ambiente. Não são propriedades exclusivas do ser humano. Pensando bem, Descartes estava errado. Os animais pensam. Talvez não como nós pensamos, mas pensam. Logo, precisamos ir além do nível psicológico, na busca de propriedades exclusivamente humanas, para definir o sujeito da AD. Subindo mais um degrau, chegamos ao nível social. Ah, professor, só falta me dizer que o nível social também não interessa a AD. Te acalma, Frederico. O conceito de sujeito na AD vai também além do nível social. A sociabilidade está muito longe de ser uma propriedade exclusiva do ser humano. Já sabemos há muito tempo que gorilas, lobos, golfinhos e até abelhas e formigas vivem em sociedade com regras de convivência e distribuição de responsabilidades muito bem definidas. É claro que o biológico, o psicológico e o social são propriedades importantes do ser humano, mas não podem ser usadas para definir o que entendemos como sujeito da análise de discurso, na medida em que buscamos para isso propriedades exclusivas. A AD, para essas propriedades mais básicas, amplamente compartilhadas com outros animais, usa o conceito não de sujeito, que não caberia para animais, mas o conceito de indivíduo. É o indivíduo que é biológico, psicológico e até social. A definição que a biologia dá para a palavra espécie define perfeitamente o que são indivíduos. Seres semelhantes entre si e com seus progenitores e que se entrecruzam, gerando descendentes férteis. Trazem o traço da indivisibilidade. São livres,
centrados e plenos. O sujeito não é nada disso. Todos nós somos indivíduos e sujeitos ao mesmo tempo, mas os dois conceitos ocupam espaços diferentes dentro de nós. O espaço do indivíduo, como já vimos, é aquele atrelado aos conceitos do meramente biológico, psicológico ou mesmo social. Conceitos que compartilhamos com os membros de outras espécies. Já o sujeito ocupa patamares diferenciados que o separa do indivíduo, por possuir propriedades exclusivas, e que se apresentam também em 3 níveis, sendo o primeiro deles o simbólico, entendendo o simbólico como linguagem. Ou seja, o sujeito é simbólico porque tem a capacidade de se relacionar com a linguagem. Como estamos na análise de discurso, já vamos nos antecipar e deixar bem claro que esta relação não é de posse ou de domínio da linguagem. Nada disso. É uma relação de submissão. O sujeito não controla a linguagem, é controlado por ela. Não cria a linguagem, é criado por ela, que o constitui como sujeito, porque existe antes dele. O sujeito não é a origem de si, mas da linguagem que o criou. Em suma, o sujeito é uma invenção da linguagem. Pensa que é dono de seu discurso, mas isso é um equívoco, porque ele é atravessado pelo discurso dos outros. Fala pela voz dos outros. Além de simbólico, o sujeito é também histórico. Ser histórico na AD é estar assujeitado a algo que precede ao sujeito. Se no dia do meu nascimento eu tivesse sido levado para o sul da Califórnia, eu provavelmente seria um californiano típico, pronto para surfar nas ondas de Huntington Beach. Do mesmo jeito, se no dia do meu nascimento eu tivesse sido levado para o Paquistão, certamente eu seria uma pessoa muito diferente, talvez usando longos sherwanis pelas ruas de Karachi. Em cada um desses países eu teria uma história diferente daquela que eu tive no Brasil. Acontece assim porque não sou eu que controlo minha própria história, é a história que me controla. Por fim, no patamar mais elevado de todos, o sujeito é também ideológico. A ideologia é o traço mais dissimulado, o mais disfarçado, o mais imperceptível, o mais oculto. De acordo com Althusser, a ideologia tem a capacidade de dissimular sua própria existência. O sujeito, interpelado pela ideologia, não tem condições de optar por ficar dentro ou fora dela. É atravessado pela ideologia a tal ponto, assujeitado a tal ponto que nada vê. Por mais evidente que pareça, a ideologia é invisível para ele. Resumindo, o sujeito é simbólico porque se submete à língua, histórico porque é constituído pela história, e é ideológico porque é interpelado pela ideologia. N. Orlandi. Ou seja, a língua, a história e a ideologia se entrelaçam para assujeitar o sujeito. Gente, por hoje é isso. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Muito obrigado pela atenção.